Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, livro de Romanos, capítulo 15. Versículo 5. Glória a Deus. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa. Agradecer ao meu pastor, o nosso pastor, pastor Flausilino Araújo dos Santos, que nos concede essa oportunidade de estar ministrando nessa tribuna, ao pastor Luciano Trivelato, o nosso ensinador, o nosso pastor da terça-feira, o nosso mestre. Obrigado, pastor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós estamos trabalhando numa temática sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22. Nós já estudamos o amor, a alegria e a paz, que é o primeiro pilar, onde nós podemos expressar que é entre Deus e eu, ou entre eu e Deus. É uma junção que nós podemos estudar e expressar juntamente com os irmãos, está aí na tela. Mas agora nós vamos partir para o outro pilar. É o pilar que nós vamos exercer entre eu e o meu próximo, aonde nós vamos aprender a trabalhar, aonde nós vamos aprender a manifestar o amor de Deus sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, sobre essas orientações que a Bíblia nos diz. E como foi dito, e eu disse nessa noite, agora nós vamos estudar o ensinamento entre eu e o meu próximo, que é a longanimidade, a benignidade e a paciência. Nós vamos estudar essa lição porque é motivo de nós colocarmos em prática. Podeis assentar, irmãos? Desculpa. Me perdoe. Nós vamos poder colocar em prática esses ensinamentos. Todos acharam Romanos 15, versículo 5? Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, exercer a paciência ou a longanimidade, você tem que exercer um para com o outro. Eu disse aqui no início desse ensinamento, da temática, que dificilmente eu vou ser paciente comigo mesmo, mas eu preciso do meu próximo para que eu exerça a longanimidade, para que eu exerça essa paciência, para que eu possa fazer esse fruto do Espírito Santo madurecer na minha vida e eu entender que tem um cheiro bom e agradável ao paladar, que é algo que eu possa saborear, que é algo que eu possa desfrutar, mas desfrutar comigo mesmo, não, desfrutar juntamente com o meu próximo. Sem o meu próximo, dificilmente eu vou exercer a paciência. Sem o meu próximo, dificilmente eu vou exercer essa longanimidade. Dificilmente eu vou conseguir fazer isso, porque é através do meu próximo que eu vou demonstrar o amor de Deus que está na minha vida. É através do meu próximo que eu vou demonstrar a obra do Espírito Santo que está sobre a minha vida. É através desse ato do meu próximo que Deus vai mostrar que vale a pena ser fiel a Ele. Porque Ele tem nos dado, tem nos presenteado e por isso nós estamos aqui nessa noite para aprender um pouquinho mais sobre esse fruto do Espírito. Nós podemos ver que a longanimidade, ela traz algumas virtudes que é interessante nós traçarmos nessa noite. Uma das virtudes da longanimidade é a paciência. Paciência. Essa palavra pequena, mas que faz uma grande diferença. Porque paciência se diz respeito ao tempo. Se eu tenho paciência, eu consigo dominar o tempo. Se eu tenho paciência, eu não sou afoito. Se eu tenho paciência, eu consigo esperar em Deus.
Se eu tenho paciência, eu consigo esperar a hora certa para mim abrir a minha boca. Se eu tenho paciência, eu consigo esperar alguém tirar a sua conclusão para mim falar da minha conclusão. É isso, respeitar o tempo. Paciência fala disso, respeitar o tempo. A longanimidade também tem outra virtude, mansidão. Essa palavra mansidão vai nos trazer a remeter o tempo ou o pensamento de entender que é a calma para o momento. Quem é manso pode estar sendo até afrontado, mas ele tem a calma para o momento certo. Ele sabe, ele entende, porque o Espírito Santo está nele. Então ele não se precipita, ele não abre a boca antecipadamente para falar aquilo que não é de agrado. Ele tem a paciência, ele tem a calma para o momento certo. Aí eu me lembro de Salomão escrevendo em Eclesiastes capítulo 3, dizendo: tudo tem um tempo determinado. Tudo há um tempo determinado. Quem tem mansidão, ele consegue acalmar o momento. Ele não coloca gasolina onde está pegando fogo, mas ele começa a abafar, ele começa a tampar para que aquele fogo não venha inflamar e para que as pessoas não venham entristecer. Ele tem a calma do momento. Longanimidade vai dizer sobre humildade. O que é humildade? Reconhecimento das próprias limitações. Ser humilde não é você andar com a roupa rasgada. Ser humilde não é você morar numa comunidade. Ser humilde não é você morar numa casa de palha. Mas ser humilde é você reconhecer as suas limitações. É como o pastor Flausilino frisou aqui no domingo, que tenha o seu próximo como a superior a você mesmo. Você entende a sua limitação, você sabe que Deus colocou esse fruto em você, e você sabe disso porque isso faz parte da humildade e da longanimidade. Então nós temos que entender que o reconhecimento das próprias limitações faz parte da longanimidade. Porque se eu não conheço ou não reconheço as minhas limitações, eu não vou enxergar virtude no outro. Eu só vou enxergar falhas. Eu só vou enxergar imperfeições. Eu só vou acusar. Eu só vou maldizer. Mas quando eu entendo que as minhas limitações faz a diferença, eu entendo que eu também sou falho, eu entendo que eu também peco, eu entendo que eu também sou passível ao erro, mas entendo que também sou passivo de misericórdia, como o meu próximo também. Isso é longanimidade, isso faz parte desse preenchimento, ou deste bolo que nós iremos repartir nessa noite. E o quarto é a paz interior. Pastor Luciano falou aqui na terça-feira passada, a paz interior. Nós dizemos até o texto, a paz que excede todo o entendimento, é a paz de Deus. Porque nós temos que ter paz interior. Porque quem tem paz interior, ele é longânimo. Ele não fica estressado. Ele não fica à flor da pele, porque ele tem paz. E a paz não vem de fora para dentro, a paz ela jorra de dentro para fora. Isso é muito lindo, isso é muito gostoso, porque enquanto as coisas estão sendo perturbadas para o lado de fora, você está aqui dentro dizendo, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a paz está dentro de você, a paz interior faz parte de você e está dentro de você. E a paz interior tem o seu adjetivo. Felicidade é alimento, a paz interior é felicidade, é alimento do espírito, da alma e do corpo. Quem tem paz interior, o seu espírito é alegre. A Bíblia vai dizer que a alegria, ela formoseia o rosto. Você quer ver uma coisa? Parece que tem uns crentes que parece que chupou limão. Vem para a igreja revoltado.
vem para a igreja nervoso, vem para a igreja dizendo, olha, queria estar em outro lugar, então vai para outro lugar, mas não vem aqui. Venha com o rosto alegre, venha adorando ao Senhor, venha pronto para dar glória a Deus, porque a felicidade, a paz interior está dentro de você. O próprio Jesus disse, no livro de João, capítulo 4, que Ele é a fonte que jorra de dentro para fora. Olha que interessante isso. Algo que vai sair de dentro para fora, e o que sai de dentro para fora, mostra o que você é por fora. Porque dentro ninguém vê, dentro ninguém conhece, mas o Espírito Santo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aquele que colocou o fruto do Espírito dentro de você, te conhece. Então ele fala, pode externar, porque o que vai sair de você é melhor do que está lá fora. Entenda isso, pelo amor de Deus, e é alimento para o espírito, mas não fica nisso a sua alma também, porque tem pessoas que acordam querendo voltar a dormir, mas tem pessoas que têm uma alma alegre. O salmista vai dizer, a minha alma anela ao Senhor, ou seja, a minha alma tem prazer em ti, meu Deus. Eu não vejo a hora de acordar. Foi como Davi disse, para mim vale mais um dia na sua casa do que 1000 anos em outro lugar. Ou seja, quando ele acorda, o desejo é estar na presença do Senhor. Quando ele está andando, o desejo é estar na presença do Senhor. Quando ele está pregando, ele prega na presença do Senhor. Quando ele canta na presença do Senhor, porque a sua alma está alegre e o que sai é coisa boa. Quem pode agradecer a Deus levantando a mão e dando glória a Deus? Porque a sua alma está alegre nessa noite. Mas não é só isso. Também vai dizer que a paz interior é alimento para o corpo. A Bíblia diz, olha que versículo em Provérbios, que a inveja é a fraqueza dos ossos. Mas quem tem o fruto do Espírito, da longanimidade, ele não tem inveja. Ele espera em Deus, ele reconhece que o mesmo Deus que fez na vida do pastor Luciano, é o mesmo Deus que pode fazer e fará na minha vida. Não fará a mesma coisa, mas a Bíblia diz que fará coisas maiores, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Efésios 3:20, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Entenda nessa noite, pelo amor de Deus, que o seu corpo é um corpo saudável. O seu corpo é um corpo saudável. Ah, mas dentro do meu corpo existe algumas células, pastor, irmão Roberto, que pode ser de contaminação, que pode florescer e pode me trazer uma doença, mas uma coisa é certa, enquanto o fruto do Espírito está, o seu corpo é um corpo sarado, porque se tombar aqui na terra, vai se levantar lá no céu, com um corpo glorificado. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e glorifique ao Senhor, porque a longanimidade do Senhor, ela é boa e dura para sempre na nossa vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Mas quando nós devemos usar essa longanimidade? Quando nós devemos exercer a longanimidade? Eu queria que você abrisse o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, aleluia. Quando nós devemos exercer a longanimidade? Será que nós vamos exercer esse fruto, Douglas, quando tudo está bem? Será que nós vamos exercer esse fruto quando tudo está na serenidade, quando está numa paz? Será que nós vamos exercer esse fruto quando não tem nenhuma tempestade, quando não tem nenhuma voz, quando não tem nada se levantando contra nós? Será que nós vamos exercer esse fruto quando na nossa vida? Nós vamos exercer esse fruto quando o furor se levantar, quando a prova bater na nossa porta, quando as coisas difíceis nos confrontarem, aí nós vamos exercer esse fruto, porque o Salomão vai trazer a receita e também a resposta. Ele vai dizer, a resposta da palavra branda desvia o furor,
mas a palavra dura suscita a ira. Quem tem longanimidade, ele sabe o que vai falar. Quem tem longanimidade, eu já disse aqui, ele não abre a boca aos quatro ventos, não. Ele escuta, ele ouve, ele faz uma análise. Uma certa feita, nós conversamos com o pastor Frauzilino, ele falou, olha, ninguém é obrigado a dar uma resposta no exato momento. Você tem pelo menos 7 dias para dar uma resposta. Porque você pode fazer uma autoanálise. Você pode ver os seus altos e baixos. Você pode trazer a resposta certa. Porque a resposta, na hora certa, ela desvia o furor. Ela acalma aquele coração enfurecido. Ela acalma aquela pessoa que está partindo para a peleja. Ela vai entender que você é diferente. Porque se alguma pessoa vem com pedras nas mãos, você tem a palavra. É totalmente diferente. Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar isso. Lembre-se daquela mulher que foi pega em adultério. Chegaram acusando, com pedra nas mãos, mas a palavra branda, ela desvia o furor. O próprio Jesus nos ensina hoje, não está no contexto, mas o Espírito Santo revela no meu coração, quando trouxeram ela com a multidão e todos acusando, e todos já estavam prontos para a sentença. Isso que é engraçado, pastor Luciano. Queriam ouvir a sentença, mas a sentença já sabia qual era, vai morrer apedrejada. Porque todos estavam com pedras nas suas mãos, mas a palavra branda acalma o furor. Qual que foi a palavra de Jesus? Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E outra coisa, não tem que questionar, é uma palavra branda. Ele podia se levantar como um advogado, ele podia se levantar até como um juiz, ele poderia se levantar como um defensor daquela mulher, mas ele se levantou como um homem que mostra a nossa consciência. Ele fez uma autoanálise e fez todo mundo analisar a si mesmo, porque eles começaram a entender que todos estavam errados. E a longanimidade do Senhor, ela é tão grande, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, que ele teve o prazer de abaixar a sua cabeça. E quando ele levanta, o furor já tinha desaparecido, melhor dizendo. E ele pergunta para a mulher, cadê os seus acusadores? Cadê os enfurecidos? Cadê aqueles que estavam prontos para sentenciar a sua vida à morte? Ninguém ficou? Ela disse, não, Senhor, ninguém ficou. Então ele disse, vai em paz e não peques mais. Porque se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Ou seja, além da resposta branda, vem a resposta do perdão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantos de nós tivemos uma resposta branda de Deus, mas assim mesmo Ele injetou o perdão na nossa vida, e nós estamos alegres em nome do Senhor Jesus. Nós temos que exercer esse fruto. A maioria das pessoas, na hora do furor, do nervosismo, das discussões, soltam palavras que machucam, palavras que desvalorizam o seu próximo, palavras que trazem marcas, que trazem traumas do passado à atualidade. Quem tem longanimidade não fica preso no passado. Quem tem a longanimidade não lança em rosto o que já aconteceu, porque a Bíblia vai nos dizer que os nossos pecados já foram perdoados e foram lançados no mar do esquecimento, e Deus já não se lembra mais. E porque tem pessoas que querem suscitar isso, trazendo os traumas que ficaram lá atrás, trazendo coisas que passaram, trazendo coisas que não bendizem a sua vida e querem trazer à tona na atualidade. Mas quem tem longanimidade, ele espera. Quem tem longanimidade, ele é calmo. Quem tem longanimidade não traz as marcas dos passados, porque ele sabe que Deus é fiel para sarar todas as feridas.
É isso que nós temos que entender. E quem tem esse fruto tem que exercer com o seu próximo. Ou seja, se Deus sarou a sua ferida, Ele sara do seu companheiro também, Ele sara do seu próximo também, Ele sara do seu vizinho também, Ele sara do seu filho também, Ele sara de uma nação também, porque o nosso Deus é poderoso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós devemos exercer esse fruto, nós devemos colocar em prática. Nós devemos mostrar mais aquilo que Deus fez por nós, pela sua longanimidade. Nós devemos entender que o nosso Deus faz muitas coisas por nós até o dia de hoje. Nós temos que perceber isso. O que devemos fazer como cristão, quando as discussões, quando as palavras que machucam, quando a desvalorização chega, quando as marcas, os traumas que trazem a nossa atualidade, o que nós devemos fazer? Nós vamos ter uma orientação pedagógica que devemos ter uma reação transcendental, que pavimenta um caminho de reconciliação. Não pode ser um muro, mas tem que ser uma ponte. Não pode ser uma barreira, mas tem que ser um caminho que leve ao seu próximo. Ou seja, que nós possamos entender nessa noite que se houve alguma humilhação, que se houve alguma marca, que se houve alguma mágoa, que se houve alguma desavença, vamos tirar essa barreira da nossa frente, vamos construir uma ponte, porque nós iremos glorificar ao Senhor juntos, não é individual, mas nós somos uma igreja que vamos glorificar a Deus. Entenda isso nessa noite. Se alguém te machucou, não é você que machucou alguém, agora é diferente. Se alguém te machucou, não coloque uma barreira, mas construa um caminho de pavimentação, de caminhos para chegar até o outro. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão conseguir analisar, porque eu o machuquei, eu o magoei, eu disse coisas que não devia, mas porque essa pessoa veio até mim, porque ela chegou tão perto de mim, e não chegou enfurecida, chegou com uma mansidão, chegou com uma humildade, chegou com uma paciência, chegou todo diferente, é porque o fruto do Espírito está na vida dele e na vida dela, porque a longanimidade ainda está falando mais alto do que a circunstância, do que as consequências, é porque o amor de Deus ainda está nos nossos corações. Construa essa estrada e não construa barreira. Mude esse pensamento. Quando eu estava orando nessa tarde na minha casa, pastor Luciano, eu tinha feito todo o meu esboço. E na hora que eu fui mandar para o meu filho, eu apaguei tudo. Eu falei, Senhor, e agora eu perdi? Perdi não. Eu tirei 3 horas de almoço hoje para mim analisar, ver algumas coisas que eu pudesse mudar ou que eu pudesse acrescentar, e de repente apagou, e eu fiquei com aquele pensamento, aquela situação, falei, o que vai ser, Senhor? E o Senhor disse, fique em paz, acalma seu coração, porque a palavra não é sua, a palavra é minha. Eu sei tratar do meu jeito, eu sei falar do meu jeito, eu sei trabalhar do meu jeito, e nessa noite Deus está trabalhando de uma forma diferente, pela paciência, pela longanimidade, Ele está curando feridas, quem recebe em nome do Senhor Jesus, Ele está curando situações, Ele está curando traumas, Ele está curando ofensas que foram ditas pela paciência que vem do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus por isso. A Bíblia vai dizer, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo, entenda, tenha humildade para reconhecer que o outro é melhor do que você. Mas uma palavra que foi injetada na nossa vida é, você tem razão. Você tem razão.
Em tudo você tem razão. Ah, mas eu fui afrontado. Não, mas você tem razão de reagir. Ah, mas eu fui acusado. Você tem razão de responder. Ah, mas eu fui massacrado ou humilhado. Você tem a razão de fazer algo. Ei, essa palavra não está no calendário de Jesus. Não está nas letras de Jesus. Sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia vai dizer que nós somos entregues todos os dias como ovelha ao matadouro, sem abrir a nossa boca. Sabe o que é isso? Você não tem razão, porque a sua razão está em Cristo Jesus. Ele responderá por você, Ele trabalhará por você, Ele vai falar por você e Ele vai agir por você. Quantos acreditam nisso em nome do Senhor Jesus? Entenda, se você está sendo entregue hoje, Ele está sabendo. Se você está sendo humilhado hoje, Ele está sabendo. Mas considere o seu próximo superior a si mesmo. Entenda isso, pelo amor de Deus. E quando os questionamentos chegam na nossa vida, porque esperamos em Deus, e parece que não acontece. Esperamos em Deus e parece que Deus não ouve a nossa oração, irmã Ellen. Parece que nós oramos e de oração parece até uma reza. Porque se torna tão cotidiana, tão rotineira, e nós queremos ver e ouvir a resposta e nada acontece. O que nós devemos fazer? O que nós faremos quando formos questionados por esperar em Deus? Por essa longanimidade de Deus, o que nós vamos fazer? Tiago 1:3 vai dizer: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, aleluia! Isso mexe com o meu coração, pastor Luciano. Sabendo que a prova da vossa fé, aleluia, ela vai operar uma paciência. Se você está sendo provado, não questione a Deus, espere no Senhor, porque Ele vai trazer resposta no momento certo. Se você está sendo afrontado, espere no Senhor, porque Ele vai ouvir o seu clamor e vai trazer a resposta certa, no momento certo. Não fique apreensivo ou não fique desesperado, porque alguém está falando: olha o crente, segunda na igreja, terça na igreja, quarta na igreja, quinta, sexta, sábado, domingo, e parece que a vida dele não muda. Ei, a sua fé está sendo provada, mas aguarde com paciência. Aquele que é fiel vai se levantar e vai trazer a resposta do alto para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Meu Deus, o meu tempo já se foi, eu estou... Aleluia. As promessas de Deus são alcançadas com paciência. Tem pessoas que querem antecipar. Tem pessoas que querem dar o passo maior do que a perna. Tem pessoas que pensam, me desculpe o adjetivo chulo que eu vou dizer, mas puxando o tapete do outro vai alcançar alguma coisa. Não alcança. Nós devemos esperar com paciência no Senhor. Romanos 12:12 vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai-vos em oração. Alegre no Senhor, alegre na esperança, sede longânimo na tribulação e perseverai em oração, porque tem resposta. Para obter a promessa, nós devemos alcançar isso. Hebreus 10:13, porque necessitais da paciência, para que depois de haverdes feito isso, a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa só vem através da paciência. Não está no estudo, mas eu queria dizer, lembre de Daniel. Daniel colocou no seu coração um propósito de orar, pastor Luciano. Ele falou: eu vou orar. E quantos de nós colocamos esse propósito no coração de orar por uma causa? E o engraçado, que ele começa a orar,
e a resposta não vem. Mas ele não para de orar, ele não cessa de orar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus já ouviu desde a primeira hora, ou da primeira vez que ele colocou o seu coração no propósito de oração. Então, talvez a resposta não chegou, mas não significa que Deus já não ouviu. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Talvez a resposta não chegou agora, porque Deus sabe o momento certo, mas não significa que Ele não está ouvindo a sua oração. Persevere na oração, entenda a paciência, entenda a longanimidade. Davi vai nos ensinar sobre isso, sobre a longanimidade do Senhor. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Olha que lindo. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele conhece a sua oração. Ele conhece o seu desejo. Ele conhece a sua voz. Aleluia. Mas espere no Senhor com longanimidade, que Ele vai trazer a resposta no momento certo. Existe um grupo de pessoas que parece que diz que se Deus não fazer, ou se Deus não fizer, coloque Ele na parede, porque Ele é obrigado a te dar. Ele não é obrigado nada, porque Ele já fez na cruz do Calvário. Ele salvou a minha vida e a sua vida. Espere em Deus, esconda em Deus, acredite em Deus, porque respostas virão através da oração. Ele entendeu o clamor, o que devemos exercer a paciência com aqueles que ainda não são convertidos. Esse é outro mal. Tem pessoas que vai na casa do outro, vê o filho do outro que não é convertido e começa até a falar: olha a irmã, olha o irmão, olha a situação, o marido não é crente, a esposa não é cristã, olha a situação, mas não entende que até para a conversão tem que ter a longanimidade. Eu não sabia disso, aprendi isso essa semana. Porque para mim a pessoa tinha que se converter, ouviu, tem que se converter, mas não é assim. Deus sabe trabalhar no coração, Deus sabe trabalhar na vida, Deus sabe martelar a pedra, até esmiuçar a penha, diz a palavra do Senhor, até não ficar nada, para que a pessoa entenda que Deus é tudo na vida. Olha só o que diz Paulo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Mas, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo daqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo entendeu que a paciência, ou a longanimidade de Deus o alcançou, e pode alcançar aqueles outros também que ainda não se converteram, porque Paulo perseguiu a igreja, Paulo foi conivente na morte de Estevão, Paulo pegou cartas, Paulo fez tanta atrocidade, mas a longanimidade do Senhor não cessou sobre a vida de Paulo, como não cessou sobre a minha vida, e como não cessou sobre a sua vida. Se Ele nos alcançou, pode alcançar alguém que está lá fora também. Se Ele nos alcançou, pode alcançar alguém que está perdido também. Se Ele nos alcançou, Ele alcança o mais vil pecador, porque a sua longanimidade é para aqueles que ainda não acreditam nele. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor do Senhor. Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Entenda, com humildade, mansidão, longanimidade, respeitai ou suportai-vos uns aos outros em amor. Nós temos que entender isso. Ser longânimo, assim como Deus foi conosco. Não atire pedra em ninguém. Não queira que ninguém mude a consciência de uma hora para outra, o que levou tempo para fazer com você. Não queira que o trabalho
de Deus seja como fermento que cresce e leveda toda a massa. Deixa ele trabalhar, deixa ele amassar, deixa o padeiro fazer, porque ele conhece a medida do pão certo. Deixa ele agir. Entenda, tenha mansidão, suporte uns aos outros em amor. Foi o primeiro conceito do pilar que o pastor Luciano disse. O amor. Sem o amor, nada nós vamos conseguir fazer. Mas para a longanimidade ter a atuação e a eficácia que ela precisa desses conceitos. É por isso que o fruto do Espírito é como o pastor Luciano disse, é aquela pocão, aquela mexerica com os seus gomos, um sustenta o outro, um depende do outro. Para a longanimidade se exercita, tem amor. Para a longanimidade se exercita, tem a paz. Para a longanimidade se exercita, tem a felicidade. Para a longanimidade se exercita, tem a humildade. Para a longanimidade se exercita, sinta o amor de Deus na sua vida. Tenho 3 minutos ou 5 minutos para encerrar. Encerro dizendo: exerça a longanimidade com os mais novos. Ah, coisa difícil é aceitar os mais novos. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Como nós vamos trabalhar com os mais novos? Quem já disse uma frase assim: no meu tempo não era assim? Eu sou o primeiro. Mas no meu tempo... Deu risada, né, Urias? Você gosta, né? No meu tempo não era assim. Mas Deus sabe trabalhar. No meu tempo não se fazia isso. No meu tempo não se agia assim. Mas qual é o tempo de Deus? É o seu tempo ou é o tempo de Deus? Então tenha longanimidade com os mais novos. Eu ouvi uma pessoa dizendo, num documentário que o meu filho estava assistindo, sobre criança. A criança, ela mexe conosco. Ela aflora o nosso sentimento para melhor. E por que muitas vezes nós somos tão radicais, tão duro, enquanto Deus está querendo trabalhar da sua maneira? Sabe o que o Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo? Aprove a Deus a salvar-me, ou a salvar, pela loucura da pregação. Ei, Paulo, você não podia falar isso. Você deveria falar: aprove a Deus salvar pela excelência da palavra. Mas Deus sabe trabalhar. Deus conhece a cada um do seu jeito. Seja longânimo, entenda isso pelo amor de Deus. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Seja longânimo com as pessoas da sua mesma faixa etária de idade. Tem pessoas que não... Quem já falou assim: a nossa ideia não bate, não casa. Seja longânimo. Escute ele. Algo de bom você pode aprender. Algo de bom você pode colocar em prática na sua vida. Ah, mas ele não tem experiência, porque a faixa etária de idade dele é a mesma que a minha. O que ele sofreu, eu sofri também. Eu cresci na mesma situação. Nós crescemos no mesmo rendimento. Nós crescemos nas mesmas situações. Mas existem experiências que ele pode falar, que pode transformar a sua vida. Seja longânimo. Seja longânimo com os mais velhos. Ah, isso pesa, hein? Isso pesa. Eu disse aqui, há 2 terças-feiras atrás, sobre a felicidade. Quem nunca teve a felicidade
ou a oportunidade de pegar na mão daquela senhorinha, daquele senhorzinho de cabelos brancos, o rosto flácido, enrugado, e você atravessar a avenida com ele, e os carros pararem, e depois, na hora que você atravessa ele, entrega ele do outro lado da calçada, você fala: eu venci. O seu coração se enche, a sua vida se transforma, porque você teve paciência com os mais velhos. Eu tenho um pastor, tenho um pai, que hoje ele tem 80 anos de idade. Ele fala nada, 10 idiomas. Ele é poliglota. Ele parece a irmã Áurea assim, escurinho. Pensa num velhinho. Pensa num pastor, homem de Deus. Pensa numa mansidão e longanimidade. Eu era muito temperamental. Eu era muito crítico, muito afoito. Gostava de uma briga terrível, Luciano, pastor Luciano. Mas ele me trouxe. Ele falou: você vai aprender a ser crente e a ser gente. Falei: o quê? Você vai aprender. Como? Vendo a minha atitude. Falei: como que é? Olhando o jeito que eu faço, olhando o jeito que eu falo, olhando o jeito que eu ando, olhando o jeito que eu converso. E acredite se quiser, parece que eu virei um banana, parece que até eu virei um, como que é a palavra que o pastor Flauzilino falou? Como que é? Idiota. 3 vezes o pastor Flauzilino disse nesse púlpito. Parece até que você vira idiota, mas não é, porque o amor de Deus está na nossa vida. Então os mais velhos podem nos ensinar muita coisa. Tenha paciência quando aquele velhinho começar a conversar com você, e se ele se esquecer e começar a história de novo. Tenha paciência quando a sua mãe ou seu pai quiser falar alguma coisa, você fala assim: pai, fala. Tenha paciência quando seu avô ou sua avó te chamar de lado e você falar assim: quem você quer, avô? Ele quer contar somente uma coisa que aconteceu no passado. Porque isso vai marcar a sua história. Isso vai marcar a sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Porque a longanimidade, ela tem que ser exercida na nossa vida. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia nós fomos mais novos. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia nós seremos velhos, se o Senhor não arrebatar a nossa igreja. Mas glorificado seja o nome do Senhor, porque o amor de Deus permanece em nós, e a sua misericórdia dura para sempre. Se levante em nome do Senhor Jesus.